Olá a todos, bem-vindos. Vamos aqui abordar alguns dos temas polémicos da última semana, nomeadamente a questão dos penaltis, não é? Quem bate os penaltis e porquê que bate os penaltis. Aqui o Roger Smith, o porquê da renovação de contrato. E vamos aqui também discutir as birras de alguns jogadores e também o próximo jogo contra o Farense. Bom, começando já aqui com o jogo contra o Farense. Nós empatamos na Luz, na primeira volta, num jogo em que o Benfica teve forte contestação, inclusive o Roger Smith levou com uma garrafa na cabeça, salvo erro. E, portanto, ele nessa conferência de imprensa disse que colocaria, caso ele não fosse o treinador certo para o Benfica, que colocaria o lugar à disposição, qualquer coisa assim do género. Depois foi segurado pelo Rui Costa e permaneceu no Benfica. Bom, há que dizer que o Roger Smith renovou o contrato com o Benfica a época passada. Isto porquê? Porque estávamos num contexto em que dizia-se que ele era o novo Eriksen, e já estou a falar do contexto de renovação, portanto que foi a época passada, não esta época. É o novo Eriksen, tem propostas da seleção da Alemanha, do Bayern Munique, de Leverkusen, etc. E a renovação foi pacífica. A renovação de Roger Smith acabou por ser pacífica e por ser consensual. E, portanto, neste momento, se o Benfica não chegar a acordo com o Roger Smith, para o despedido terá que desembolsar 22 milhões de euros, uma vez que a equipa técnica de Roger Smith tem contrato com o Benfica até 2026. Qual é que é a solução para mim neste momento? Neste momento, para mim, é manter o treinador até o final da época, portanto, estão 5 jogos em disputa, não vale a pena mudar de treinador agora. Manter o treinador até o final da época, 5 jogos significa 18 pontos e, portanto, temos um jogo segunda-feira contra o Farense fora, às 20h15, e é para ganhar, e, portanto, o Benfica tem que manter os índices lá em cima e deve manter-se com o mesmo plantel da minha equipa técnica até o final da época. E depois, no final da época, acho que começa a ser complicado ter condições para manter este treinador devido à contestação que ele tem sofrido praticamente desde o início da época. Portanto, é um treinador que tem a seu favor o facto de ter feito o ano passado uma excelente temporada, não só no campeonato, que resultou na conquista do campeonato nacional, apesar de existir muita gente que o ano passado mandou a toalha ao chão após perderem contra o Porto. Eu não mandei a toalha ao chão, disse que o Benfica ia ganhar e que tinha confiança na equipa e acertei. Desta vez não falhei a minha previsão, mas no ano passado acertei e, portanto, infelizmente este ano, para nós todos, infelizmente este ano não acertei na minha previsão que o Benfica ia ganhar um título este ano. Não vai ganhar nenhum, acho difícil. E nessa medida a contestação tem sido forte. Ele tem a seu favor, o Roger Smith tem a seu favor o facto de ter, da época passada, que foi como foi, o facto de ter valorizado jogadores para ser vendidos a preço recorde como Enzo Fernandes e Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos era um jogador que passava um pouco ao lado do Benfica e com Roger Smith e Gonçalo Ramos tornou-se um ponta de lança de classe mundial. António Silva e João Neves também são jogadores made in Roger Smith, para além ainda do Tomás Araújo, que está a ser lançado, entre outros. Contra, tem o facto de ter um treinador que não criou empatia com os adeptos, um treinador que é bastante contestado, e também o facto de ele ter uma má imprensa, não é? A imprensa está sempre a bater nele, e também a questão das substituições, que é constantemente criticado relativamente a isso, e portanto é um treinador que não inspira confiança na maioria dos adeptos, e portanto, tendo isso em conta, fica difícil defender a sua permanência para a próxima época. Portanto, objetivamente, acho que ele deve permanecer até ao final da época, e a próxima época acho muito difícil, embora não seja eu não sou um detrator deste treinador, acho que este treinador é um treinador com qualidade, mas tendo em conta o contexto, não vejo outra solução que não seja realmente a sair do treinador no final da época. Precisamente por tudo isto que eu acabei de dizer. Relativamente às birras dos jogadores, há um jogador que já está a fazer birra pelo menos há 2 meses, que é o Arthur Cabral. Quer dizer, agora no último jogo ele nem sequer foi agradecer aos adeptos, os aquecimentos, quer dizer, enfim, a contestação que ele faz pública ao treinador, acho que é um bocado desnecessário, até porque ele nunca apresentou qualidade por aí além, não é? Portanto, acho que faz falta um treinador adjunto ou um dirigente que meta os jogadores no sítio. Quer dizer, não é o treinador não tem que se estar a desgastar com o amo dos jogadores. Isso é trabalho para um treinador adjunto, para um diretor desportivo. Portanto, tem que haver alguém que trate os jogadores insatisfeitos. Não tem que ser o treinador a fazer este trabalho, senão o treinador não faz mais nada na vida. Existe uma equipa técnica e a equipa técnica tem que trabalhar. Não é, não... A mentalidade, eu estava a ouvir esta conversa que estou a dizer, até é baseada no Otávio Machado, que é uma pessoa que eu não tenho especial simpatia, mas neste aspecto tenho que concordar com ele. Quer dizer, ele estava a dizer na CMTV, e com razão,
que há treinadores adjuntos e elementos da equipa técnica que não se estão para chatear, quer dizer, para que é que eles vão se estar a meter num assunto com os jogadores se depois o treinador vai-se embora e eles ficam lá. Eles, adjuntos, ficam lá, muitos deles. Deixam andar. E não é isso que o Benfica precisa. O Benfica precisa de um treinador adjunto ou de um diretor desportivo ou alguém que, ou alguém que seja nomeado para essa função para controlar este desânimo dos jogadores e fazê-los focalizar a sua reclamação em sede própria. E em sede própria é no recato do balneário ou em reunião com o treinador, não é ali publicamente. E, portanto, acho que os descontentes torna-se complicado também liderar com os jogadores com este tipo de atitudes e ser uma equipa técnica que, no fundo, consiga encapsular este tipo de contestação. Portanto, não sou contra a contestação, acho que é normal as pessoas, quando estão insatisfeitas, falarem, mas devem ser em sede própria, não é? Publicamente fazer barracadas, não é? Barracadas não é uma coisa que dê bom resultado. Portanto, o que é que nós estamos a falar? Qual era o outro ponto? A questão dos penaltis, não é? Portanto, a questão dos penaltis, o João Mário foi interrogado sobre ele ter sido o quinto a marcar os penaltis. Ele disse que se calhar tinham que ponderar a forma como marca os penaltis, e eu estava a ouvir aqui também num programa televisivo, não sei já exatamente qual, eles a dizer que no Benfica, não sei se é verdade, mas que no Benfica a gestão dos penaltis é feita pelos jogadores. Os jogadores, pronto, têm mais ou menos uma noção de quem é que é o responsável por bater, mas depois no momento eles é que decidem. Eu acho que isso acaba por acontecer um pouco por todos os clubes. Estou-me a lembrar, por exemplo, do João Montinho e do Ronaldo, do João Montinho mandar o Ronaldo bater o penalti, isto no caso da seleção. Portanto, eu acho que isto é comum existir em vários clubes. Eu, quando jogava a nível amador, isto também acontecia. E, portanto, eu acho que isto não é normal, esta situação. Agora, de facto, se houver uma organização... Mas também sou favorável a uma organização. Portanto, eu acho que isto é comum haver, mas não significa que concordo. Eu acho que deve haver uma regra, deve haver uma lista pré-definida, e se no momento do penalti houver algum que não se senta confiante, aí se faz a troca, mas já deve haver uma lista pré-definida. Eu não sei se o Benfica, se isto acontece ou não, mas estou-me a fiar naquilo que ouvi os outros dizer. Portanto, estou aqui a correr um pouco o risco de estar a falar de uma coisa que não é real. Mas, a ser verdade, eu acho que o Benfica deve ter uma lista definida de quem é que é os batedores de penalti, e só por alguma coisa fora do normal é que essa lista deve ser alterada. E, portanto, eu acho que o João Mário deveria ser dos primeiros a bater, porque é um habitual marcador de penaltis. Foi o Di Maria, que por acaso falhou, bateu bem o penalti, mas falhou, teve azar. E acho que logo a seguir devia ser o João Mário, porque é os que estão habituados a bater penaltis. Portanto, na lista dos penaltis, deve ser os melhores a bater primeiro e para o fim ficarem os piores. Porque se nós formos a fazer conta com o quinto penalti e depois o segundo e o terceiro falham, acaba por ser contraproducente. Relativamente também ao jogo para a Liga dos Campeões, para a Liga Europa, que o Benfica foi eliminado contra o Marselha, o Roger Smith também não festejou, também não foi agradecer aos adeptos, acho que isso foi um erro, não é? Pronto, mas também compreendo que o homem estava completamente arrasado, não é? Porque acabou de perder todos os objetivos da época. O campeonato é possível matematicamente, mas é um pouco irrealista acreditarmos que pode acontecer. Obviamente que a nossa obrigação é ganharmos todos os jogos até ao fim, mas porque é matematicamente possível e porque temos que manter o segundo lugar. E porque o segundo lugar, apesar de tudo, dá a Champions, que dá muito dinheiro. Mas compreendo que aquilo foi um tomado de consciência que a época perdeu. Quer dizer, ele no espaço de 15 dias perdeu. No espaço de 15 dias tinha hipótese de ganhar o campeonato, bastava ganhar ao Sporting e ficava muito perto. Podia ganhar a Taça de Portugal, bastava também eliminar o Sporting, não o fez, por diversas circunstâncias, que isso é um tema para um outro vídeo. E depois também não passou agora na Liga Europa, portanto perdeu 3 objetivos no espaço de 15 dias ou 10 dias, ok? Portanto é normal que o homem esteja arrasado, embora acho que ele devia mesmo assim ter ido agradecer aos adeptos. E portanto, no fundo o Benfica foi eliminado num jogo em que jogou mal, mas que mesmo assim merecia passar. Porquê? Porque teve mais oportunidades de golo. O guarda-redes do Marselha engatou, fez ali várias grandes defesas, inclusive defendeu 2 penaltis, e depois no fim disse que não era especialista em defender penaltis. Ironia do destino, fomos eliminados contra uma equipa em que teve um grande avançado e um grande guarda-redes que fizeram a diferença neste jogo. E o Benfica entrou também muito apático, como já fiz um vídeo de análise ao jogo em que disse que o Benfica entrou com uma equipa pequena, e acho que esse foi o erro, porque o DNA do Benfica não é esse. E quando o treinador, que não é português, se por acaso ouvir algum debate televisivo dizerem que o Benfica tem que jogar defensivo porque vai jogar fora, ele que não dê ouvidos a essa gente, porque essa gente não sabe o que é que está a dizer. E pronto, pelo menos esta é a minha opinião. O objetivo não é faltar ao respeito a ninguém,
E se o fiz, olha, peço desculpa por isso, mas eu acho que o Benfica não é mesmo equipa para jogar e para entrar defensivamente, porque dá sempre mau resultado. Historicamente dá sempre mau resultado. E eu prefiro perder a ganhar, a jogar bem, do que perder assim. A jogar mal, com mais oportunidades, é verdade, mas, quer dizer, no fim e ao cabo, ficamos com a sensação que deveríamos ter passado, mas que também não fizemos um jogo de grande mérito. Bom, relativamente à próxima época, já disse o que é que eu acho que deve haver uma revolução no plantel, não é? Os jogadores que estão sempre a queixar-se têm que sair. Não é que não se possam queixar, lá está. A questão não é se queixarem. A questão é queixarem-se publicamente. Acho que de facto não é benéfico para o grupo. Podes-te queixar, é um direito que tens, mas tenta usar o espaço, o local próprio para isso, não é? Relativamente também ao Rafa Silva e ao Di Maria, estão em final de contrato e em princípio vão sair. Eu não sou propriamente um detrator destes jogadores, acho que são jogadores que tiveram mal no último jogo, de facto tiveram, para a Liga Europa, mas têm feito uma época em termos individuais positiva. O Rafa tem uma quantidade de golos, tem 20 golos e mais umas não sei quantas assistências, e dizem que ele não marca golos contra equipas grandes, mas eu estive aqui a ver no 0-0 e vi que ele marcou, por exemplo, contra o Braga, marcou contra o Sporting, marcou contra o Marselha, marcou contra o Red Bull Salzburgo, Real Sociedade. Portanto, ele tem 20 golos e tem golos contra, por exemplo, o Sporting e contra o Braga, para o Campeonato Nacional e para a Liga Europa e para a Liga dos Campeões, enfim. Depois também tem umas quantas assistências, tem 14 assistências. O Di Maria, também as críticas é a mesma, não é? Mas o Di Maria, por exemplo, marcou 1-0 contra o Porto. Marcou contra o Boa Vista, em que infelizmente perdemos. Marcou também na Supertaça contra o Porto, portanto, marcou aqui ao Porto por 2 vezes. Portanto, dizer que ele não marca a equipas grandes não está aqui desmentido, não é? Nas estatísticas. Marcou o Marselha, marcou o Rangers, marcou, lá está, outra vez ao Boa Vista, quando o Benfica ganhou 2 ao Boa Vista. Portanto, são 2 jogadores que nós ficamos com a sensação que ele podia ter dado mais nesta eliminatória, de facto podiam, mas que, se nós formos analisar a época toda, têm sido jogadores importantes, não é? E que vão sair no final da época, e acho que sim que devem sair, até porque também já estão em final de contrato e porque o ambiente para estes 2 jogadores também não é muito benéfico. Aí basicamente é isto, pessoal. Por hoje é isto. Eu, quando faço algum tipo de vídeo a esta hora, o YouTube ultimamente deu um shutdown ao meu IP. Eu já sei porquê, não tem a ver propriamente com este canal, tem a ver com outros assuntos. E portanto é importante vocês deem gosto no vídeo para o vídeo ser divulgado. Forte abraço, fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica!